Recapitulando então o que nós aprendemos até aqui, a column ela empilha os seus filhos de forma vertical, porque é o seu eixo principal, e você pode colocar qualquer widget como filho de uma column, qualquer mesmo. Como, por exemplo, você pode colocar uma row como filha de uma column e também ao contrário, né? Então, você pode colocar uma row como filha e uma column como uma row como filha de uma column e uma column como filha de uma row também. Você pode fazer quantas vezes você quiser, desde que você fique atento ao tamanho. Então, vou adicionar filhos ao row, então vou colocar agora empilhar de forma horizontal. Aqui, por exemplo, vou colocar um text field. Um text field, text field, text field. Esse é o nome desse componente, que é o que digita textos ali. Se eu apertar aqui, você vai ver que vai dar um erro. E eu quero que você não tenha medo desses erros que aparecem aqui. Eu quero que você pegue e leia eles aqui. Tente entender a máxima coisa que você puder entender desses erros. Como, por exemplo, ele está dando erro na column e ele está dizendo que um dos seus itens aqui interno, ele não tem um tamanho. E aqui ele está dizendo que o text field não tem um tamanho, ó, high size. Ele tem que ter um tamanho para ele ali de largura, porque obviamente nós não temos. Então, eu tenho duas formas de fazer isso aqui, né? Primeiro, se você tentar fazer o expanded, olha só o que acontece. Né? Eu vou botar aqui o expanded, que é um widget como o pai dele ali. Se você salvar, ele vai conseguir funcionar bem, ó. Porque o expanded, ele é um widget que ele estica até o máximo que ele puder, tá? Ou você poderia botar um tamanho literal de altura, mas o expanded é legal, que ele vai sempre colocar pro máximo que você puder ter dentro ali, no caso dessa row, o expanded vai fazer isso para você. Então fica de bônus ali. Aqui eu vou colocar um botão, por exemplo, um icon button. Esse ícone é legal porque você pode colocar um ícone que vai ter um gesture de toque, e dentro desse ícone eu posso colocar exatamente qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o ícone de ADD. E nós temos então, você vai ver que ele vai ficar um do lado do outro, né? Deixa eu só passar aqui, tirar aqui o const, para ele funcionar certinho. Então, feito isso, nós temos então um do lado do outro, ó, o botão de mais e com a parte aqui lateral, dentro de uma row. Isso aqui é interessantíssimo, pois nós usamos a row para colocar de forma horizontal. E como elas fazem parte do mesmo widget py, a row, se eu quiser botar um padding, eu posso botar um padding direto no row, em vez de um por um. Então, se eu vier colocar um padding diretamente no row, vai funcionar nos dois ali. Salvando aqui, você vai ver que agora ele está mais afastado de cima e de baixo para a gente mexer. O nosso objetivo, então, vai ser a gente criar alguns itens, digitar alguns itens e apertar para ele aparecer aqui embaixo. Beleza? Lembre-se que nós estamos no stateful, portanto, vamos usar o setState para isso ali, tá? De fato, então, precisaremos de um widget que represente nossos itens, né? Então, no caso, uma lista. Então, vou criar aqui uma lista de strings. Então, posso criar dessa forma aqui, uma lista de string que já está vazia, e através dela a gente pode utilizar o que aprendemos na aula passada sobre list view. Então, dentro da nossa column, dentro do array da nossa column, fora da nossa row, aqui nós iremos colocar no list view. E já podemos usar o ponto .builder, que é sempre o mais indicado para a gente poder estar trabalhando, lembra? Então, trabalhando aqui com o builder, nós temos o item builder, ele tem o context e ele tem o index também. São componentes que vão ter que ter obrigatoriamente aqui dentro. E, além deles, obviamente, para funcionar bem, você precisa também do item count. Quanto que ele vai contar, quanto que esse cara aqui vai recriar de itens, que nós aprendemos na aula de list view. E aqui nós vamos colocar exatamente o tamanho da nossa lista, que por enquanto está vazia. Mas quando tiver alguma coisa, o que ela vai refazer aqui? Nós iremos pegar cada um do item, né? Cada um item, né? Itens, index. Deixa eu ver se está no plural lá. Lixo, né? Está como lixo, então vou botar aqui lixo. E ele vai pegar cada um dos itens. E eu vou retornar o listTile, que foi que a gente viu que representa uma lista. ListTile, e o listTile tem várias coisas aqui dentro. Um deles é um title, em que nós iremos colocar um text que vai ser
esse item, esse texto que vai ser adicionado, né? Então, temos aqui então nossa lista já completa aqui para trabalhar. E nota que um outro erro aconteceu, exatamente o mesmo erro anterior. Falta um tamanho para quem, né? Dentro da column, temos um problema de tamanho ali dentro dele. Isso é causado, deixa eu descer aqui, causado pela parte pela list view. O list view, como ele é um scrollable, ele precisa de ter um tamanho. E da mesma forma que nós aprendemos aqui a usar o expanded, nós podemos utilizar o expanded também dentro do nosso list view builder. E é importantíssimo para a gente expandir até o máximo que a gente puder essa coluna. Então, assim que nós trabalhamos com scrollable dentro de, por exemplo, uma coluna, uma row, sempre vamos precisar dar um tamanho para ele. Quando queremos que ele ocupe toda a parte restante, em vez de a gente fazer um cálculo de tamanho, nós utilizamos o widget expanded e ele vai expandir até o máximo que ele puder, ficando basicamente tomando posse dessa parte aqui da tela. Com isso, então, basta a gente colocar a nossa lógica em ação. Toda vez que nós digitarmos alguma coisa, né, e pressionarmos no botão, nós precisamos pegar o text field, o valor que foi digitado. Para isso, nós vamos utilizar um controle controle de table text, edit controller, né? Text edit controller. É esse cara aqui. Vamos utilizar um controle para poder controlar o nosso text field fora do widget, né? Então criamos um text edit controle aqui fora. E dentro do nosso text field, nós adicionamos esse controle a ele, tá? Então, text field, ele pede um controle do tipo, text edit controller. Então, deixa eu salvar. E aqui eu só tirar o const, porque ele não vai ser mais constante. Então, feito aqui dessa forma, nós podemos pegar o valor desse controle aqui de qualquer outra parte do nosso código por causa desse controle que está linkado com esse text field. Então, se eu quiser pegar o text que foi digitado, basta eu usar aqui controller.text e aí ele vai me retornar o que foi digitado. Como ele pode ser nulo ou não, provavelmente agora, de repente, antigamente ele era nulo, agora não é mais, você pode simplesmente pegar ele e adicionar a tua lista, add.addlist e pronto, ele já está adicionando a nossa lista. Para funcionar, no momento em que isso aqui for finalizado, no momento em que nós adicionarmos essa lista, nós precisamos colocá-la dentro de um set state, né? Dar um set state para ele funcionar. E com isso nós temos uma aplicação em que a gente pode digitar e ele aparece na tela. Então, se eu digitar aqui Jacob e apertar o maisinho aqui, nota que aparece aqui embaixo. Vamos fazer mais uma outra coisa, limpar esse text field no momento em que for adicionado a nossa lista. Então, no final de tudo isso aqui, nós podemos usar o método clear do controle. Então, nota que é legal utilizar o controle aqui no text field para controlar esse text field sem precisar estar dentro do widget, né? Então, isso aqui é interessantíssimo. Então, na hora que eu digitar um outro nome aqui, qualquer, Maria, e eu apertar aqui no botão, ele, além de enviar para a nossa lista, ele vai limpar a nossa tela. Ele vai limpar aqui o nosso text field e nós podemos digitar outros nomes. João, José, outros aqui, Carlos, e por aí vai seguindo então o tamanho, vai seguindo então o acréscimo da nossa lista até o máximo que a gente puder. E no momento em que as coisas forem crescendo, como nós estamos dentro de um list view, lembra? No momento em que a gente subir aqui o scroll, ele vai descendo pra gente ou subindo. Entendeu? Muito legalzinho, não é verdade? Então pratique esse primeiro aplicativo aí aqui na sua casa e faça acontecer. À medida que você for terminando, envie na comunidade da Fluterano para pegar feedbacks e assim você aprender mais, beleza?